parada dos ônibus fora dos pontos será debatida aqui na Câmara. Os detalhes estão no CVJ Notícia desta sexta, 6 de março, que já está no ar. Olá! A possibilidade dos ônibus do transporte coletivo urbano pararem fora dos pontos, em alguns casos, como para idosos e pessoas com mobilidade reduzida, vai estar em debate aqui na Câmara na próxima terça-feira. Representantes de conselhos, secretarias municipais e das empresas Gideon e Transtusa foram convidados para a reunião. Vamos conferir o que mais teremos na agenda da semana. Na segunda-feira, dia 9, a CVJ não terá expediente em decorrência do feriado municipal pelo aniversário de Joinville. Na terça, dia 10, a Comissão de Legislação se reúne às 14h na Sala das Comissões. Às 3h, os vereadores da Comissão de Urbanismo vão debater os projetos de leis 17 de 2017 e 225 de 2017, que propõem que os ônibus parem fora dos pontos em alguns casos, como os de passageiros idosos ou com mobilidade reduzida. Depois, às 5h, sessão ordinária no plenário. À noite, a partir das 7h30, tem sessão solene para a entrega da Medalha de Mérito Mulher Cidadã Joinvilense, Justina Rosa Facchini. Na quarta, dia 11, Comissão de Educação, às 14h na Sala das Licitações. Comissão de Saúde, às 15h na Sala das Comissões. Comissão de Finanças, às 16h na Sala das Licitações. E às 5h no plenário, sessão ordinária. À noite, audiência pública no bairro Comasa, a partir das 7h30. O assunto é perturbação do sossego e poluição sonora nos bairros Comasa e Espinheiros. A audiência será realizada na Escola Municipal Dr. José Antônio Navarro Lins, que fica na rua Imbuia, número 5, no bairro Comasa. Na quinta, dia 12, às 14h, no plenário, lançamento da 6ª edição do Prêmio de Redação e Desenho Jovem Autor, que este ano tem como tema o lixo e os manguezais. Todos os professores e diretores de escolas públicas e particulares de Joinville estão convidados. As reuniões de comissões e sessões são abertas ao público e podem ser assistidas em youtube.com/cvjtv. Esta programação está sujeita a mudanças de última hora. Na edição de ontem do CVJ Notícia, você viu que na Tribuna Livre dessa semana, o movimento Pedala Joinville prestou homenagem a um amante da bicicleta e um dos fundadores do movimento, o senhor Dietmar Lilly, que faleceu no início do ano. Um projeto de lei do vereador Rodrigo Facchini quer que o Museu da Bicicleta, que fica na Anita Garibaldi, receba o nome de Memorial da Bicicleta Dietmar Lilly. O projeto ainda será analisado nas comissões antes de ser votado. A série Caminhos de Joinville, produzida aqui pela CVJ-TV, já mostrou um pouco da história de algumas das principais ruas da cidade, como a 15 de Novembro, a Dona Francisca e a Rua do Príncipe. A série está de volta e o caminho que vamos mostrar agora tem muita memória para revelar. Vamos conferir. Há quase 160 anos, o agrimensor Friedrich Hinen registrou a existência de um pequeno caminho de pouco mais de 500 metros ao sul da igreja de São Francisco Xavier. Esse caminho se estendia até pouco mais do rio Jaguarão. Havia 6 edificações ladeando a nascente Rua Santa Catarina ou Catarina Strasse em alemão. Mais de um século depois, aquela parte da rua seria rebatizada como Avenida Getúlio Vargas. No tempo daquele primeiro mapa, porém, ainda não havia calçadas ou calçamento e a rua nem sequer parecia estar nos planos de desenvolvimento. Isso começou a mudar perto de 1900, quando se debatia o ramal da estrada de ferro destinado a ligar o porto de São Francisco do Sul ao restante do país. Políticos, comerciantes e empresários de Joinville queriam que a ferrovia projetada para cruzar as terras de Araquari fizesse um caminho diferente. O Conselho Municipal da Superintendência fez uma sessão extraordinária que reuniu mais de 60 pessoas em apoio a traçado sugerido pelo engenheiro Etienne Douat.
Uma representação foi encaminhada ao então governador do estado, Lauro Miller. O traçado seria puxado para o norte, a 2 quilômetros do centro de Joinville. Isso mudou completamente o futuro da Rua Santa Catarina e da cidade. Até então, o principal caminho de comunicação de Joinville com o mundo era o Rio Cachoeira e a Baía da Babitonga, enquanto aquele caminho na direção do sul era ainda predominantemente rural. As inaugurações da estação ferroviária em 1905 e da sede do Hospital de Caridade em 1906 eram um sinal da transformação da região. Nas décadas seguintes, ali nasceriam fábricas de alimentos, medicamentos, tubos de concreto, ferrarias e marcenarias. Mas muito podem guardar na memória a quantidade expressiva de lojas de tecidos e alfaiatarias, ao longo de 1,5 km de extensão da avenida. Além de germânicos e luso-brasileiros, um grupo de origem sírio-libanesa também marcava presença na região. O desenvolvimento comercial impulsionado pela ferrovia acarretou a formação das atuais estruturas urbanas dos bairros Bucarém e Anita Garibaldi. Em 1957, a rua será batizada com o nome de Getúlio Vargas, uma das figuras mais conhecidas da política brasileira, tendo exercido o cargo máximo do país em 2 períodos, de 1930 a 1945 e de 1951 a 1954. A via, duplicada e de calçamento, tinha status de avenida e sediava desfiles de 7 de setembro. Da década de 1960 para a década de 1980, a economia de Joinville assume uma característica cada vez mais industrial e a cidade se expande para outras regiões. Nesse contexto, a Avenida Getúlio Vargas se torna parte de um eixo norte-sul de deslocamento, que conta também com as ruas João Colim e Santa Catarina e as avenidas Santos Dumont e Juscelino Kubitschek. Até 1989, a via ainda era de calçamento. Foi então asfaltada e depois passou a ser de mão única, em binário com a Rua São Paulo. Ainda hoje, a Estação da Memória e o Hospital Municipal São José são sinais bastante claros do desenvolvimento da cidade e continuam mais de 115 anos depois, caracterizando esse caminho de Joinville. O CVJ Notícia de hoje fica por aqui. Nossa transmissão continua no canal CVJ TV no YouTube. Estamos nas redes sociais. Procure nossos perfis no Facebook, no Twitter e no Instagram. Obrigado por sua audiência, bom fim de semana, bom feriado. Tchau, tchau.